Bom dia, pessoal. Eu sou a Bruna. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de podcast com a equipe Rooftop. E já começamos com um convidado super especial, né? Hoje estou aqui com o Dr. Fábio Nani, um médico dentista. Ele é referência em saúde integrativa e responsável por transformar não só a forma como tratamos o emagrecimento, mas como enxergamos o nosso corpo. E para mim é uma honra, né, ter essa conversa, porque além de tudo eu sou paciente do doutor, né, e eu estou muito realizada com essa equipe. Mas vamos começar porque eu sei que todo mundo quer saber um pouquinho de como é esse protocolo e esse trabalho incrível do Dr. Fábio. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Estamos aqui para justamente fazer com que a gente consiga atingir todos esses objetivos dos pacientes, né? Metas, inclusive, de emagrecimento ou não, até de fortalecimento, né? Com Porque certeza. A saúde ela tem que ser integrada mesmo. Exatamente. E o principal, né? Ter saúde, envelhecer saudável, não é mesmo? Exato. Então vamos direto ao ponto, né? Sem mais delongas, Eu separei algumas perguntas de várias pessoas e curiosos aí, né? Depois que a gente postou todo o meu protocolo, que foram esses 3 meses. E a primeira pergunta é a seguinte: doutor, qual é a sua área de atuação e como surgiu o desejo de desenvolver um protocolo tão completo e diferenciado como o PEX? Bom, a minha área de atuação basicamente é a da área de nutrologia. E a nutrologia mais específica, né, é voltada à parte genética, é a nutrigenética. Então a gente busca através desse protocolo, que seria o protocolo de emagrecimento com saúde, que é justamente porque a gente vê que todas as pessoas geralmente têm uma série de... vou fazer dieta do tipo cetogênica, low carb, enfim, cada um tem uma característica, né? E para a gente individualizar isso só utilizando a genética. Por isso que o PEX é tão interessante. Ele visa justamente observar através dos exames genéticos como que esse paciente vai responder melhor ao tratamento. Bacana. E eu sei também que o senhor atua como clínico, o senhor tem mais especializações aí, o que torna ainda você um profissional ainda mais completo, não é mesmo? Eu, basicamente, na área médica, eu já verso, né, pela parte de urgências e emergências, também na parte de tratamento com cannabis medicinal, através de uma área da psiquiatria, na parte da dermatologia, também um pouquinho, né, que é também voltado com essa parte da parte odontológica, enfim. Então eu acho que tudo isso visa, né, tratar o paciente de todos os seus âmbitos, né, tanto mental, espiritual e também da parte corporal, física, interna e externa. Então exatamente. Isso que é importante. Era muito importante a gente limitar isso, porque todo mundo me pergunta, né? Quando vem no meu Instagram, mas qual é a especialização do doutor? O que ele faz, né? E eu nunca soube explicar muito bem, mas hoje a gente deixa mais claro aqui pro pessoal. Bora para a segunda pergunta? O protocolo PEX, ele é indicado para qualquer pessoa ou existe perfis mais adequados? Olha, o PEX, na verdade, eu tentei agrupar essa sigla, né, de emagrecimento com saúde, mas ele não tem idade, né? Pode começar desde um adolescente até, por exemplo, uma pessoa que está também acima dos seus 80, 90 anos. Eu penso no seguinte: a partir dos 30 anos a gente começa a perder massa muscular, que é a chamada osteopenia. Então, o adulto jovem já começa a envelhecer aos 30 anos. Então a gente tem que se preocupar com isso e fazer com que esse organismo seja levado assim, a sério realmente, né? Então a gente tem que observar. Hoje os exames genéticos, a partir dos 3 anos de idade, a gente já tem um perfil das pessoas, né? Então a gente tem que observar isso, né? Saber que são evidências da medicina, que é chamada de medicina de precisão. A gente procura trabalhar em cima disso, para que a gente possa também ter o melhor resultado para os pacientes. Perfeito. Já que você citou o teste genético, a nossa próxima pergunta ela fala sobre isso. Por que o teste genético e o da microbiota intestinal são tão importantes no processo de emagrecimento e saúde em geral? O teste de microbiota intestinal e mesmo o genético, que seria a mucosa oral, ele vai dar um painel das informações do paciente relacionadas ao metabolismo, de como que ele é adaptado a carboidratos, proteínas, as gorduras inicialmente, para a gente saber quais são as proporções que esse paciente tem que consumir diariamente, de maneira individualizada, saber se intolerância à lactose, glúten, qual é o tipo de exercício que é melhor para esse paciente e o mais importante, saber sobre as vitaminas desse paciente, quais as vitaminas que ele tem mais absorção ou não. E o teste de microbiota intestinal, ele complementa tudo isso
mostrando como que é o desenvolvimento de doenças que estão acontecendo no intestino, principalmente que a gente chama hoje, né, são as disbioses. Então, determinados alimentos que o paciente está consumindo de maneira inofensiva, ele vai fazer aquele uso na família, induzido, ou é um hábito que ele acabou adotando, e aquela inflamação intestinal, ela vai fazer com que haja diversos problemas dentro do organismo. O que a gente chama hoje de leaking gut, né, que é o intestino permeável. Esse intestino permeável é um processo inflamatório que vai causar várias desordens, desde problemas mentais, né, que a pessoa pode ter distúrbios de ansiedade, até, por exemplo, quadros de constipação, diarreia crônicos, e inclusive não vai permitir que essas vitaminas sejam absorvidas adequadamente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar hoje pensando que o intestino é o nosso principal órgão hoje. Precisamos começar por ele, né? Exatamente. Não, perfeita a explicação, doutor. E agora, eu estou fazendo uso, né, da tizepatida, e agora sobre ela. Sobre a tizepatida, que tem sido muito comentada, qual pessoa pode utilizar e quais são os cuidados necessários? Hoje a tizepatida ela vem se configurando como uma medicação extremamente segura no processo de perda de gordura que está principalmente na parte muscular. A gente chama de processo de mioesteatose, que é aquela gordura que fica entre os músculos, dentro dos músculos, ou mesmo nas cavidades, ou mesmo nos órgãos que são viscerais, né? Então, onde tem aqueles acúmulos de gordura, a gordura localizada. Então, ela atua principalmente fazendo com que esses depósitos sejam removidos, né? Dissolvidos. Então, é uma medicação muito importante. Quais as pessoas que não têm indicação para isso? São as pessoas, principalmente pela bula do medicamento, aquelas que têm tumores de tireoide. Então, somos os únicos pacientes hoje que se enquadram desse processo de que não poderiam estar fazendo uso. Okay. Limites de idade também têm que ser discutidos, né? Porque se é um adolescente, se é um adulto jovem, ou se tem uma outra comorbidade, por isso que é importante a consulta. O paciente tem que estar conosco para a gente avaliar na integralidade qual que é a melhor opção para ele. Nem sempre é a tizepatida. Exato. Isso eu posso te falar, porque eu passei durante 10 meses fazendo só as orientações genéticas e praticamente foram 25 quilos de gordura a menos. Né? Então, assim, eu pesava, acredito ou não, 115, 110, 115 quilos. E nos últimos 20 anos. Então, por isso que a genética é muito importante para cada paciente. Às vezes a gente quer acelerar um pouco esse processo, ou o paciente realmente tem algumas áreas de gordura localizada, e aí você pode fazer o uso. Né? Então, é muito importante por conta disso. O senhor foi sua própria cobaia, né? Exatamente. Que bacana. Isso traz ainda mais credibilidade a todo esse protocolo, né? Sabendo que deu certo para o senhor e também vem dando certo para os seus pacientes como eu, né? Que sou também uma prova viva, que estamos chegando quase menos 20 quilos aí, né? Bom, vamos lá então. Nossa quinta pergunta. Como funciona a parte das suplementações dentro do protocolo? E o que define o que cada paciente deve tomar? Como citamos anteriormente, né? Quando o paciente é detectado que ele tem um processo de sarcopenia, a gente tem que tomar todos os cuidados para que esse paciente não tenha, por exemplo, essa perda muscular. Hoje se destaca, né, de artigos científicos, né, como evidência científica, o hidroximetibutirato, que é o HMB. Né? Ele é um derivado da leucina, que é uma proteína que é essencial, que a gente não fabrica no nosso corpo, que é necessário. Geralmente acaba absorvendo por volta de um pouquinho mais de 50%. Então, se a gente começa a fazer, por exemplo, uma suplementação como essa, poxa, o paciente começa a melhorar, né, o status dele e não perdendo mais aquela musculatura que ele vai perdendo de 1 a 2% ao ano. Isso sem contar as demais, por exemplo, o uso da creatina, o uso da betalanina, a eriglutamina, enfim, tem várias medicações que a gente pode utilizar e suplementos. Inclusive, a gente pode até tratar, por exemplo, a cannabis, ela é considerada como um suplemento hoje, né? Não mesmo? Como um medicamento. Porque você tem mais de 500 compostos dentro dela que vão organizar o seu organismo de uma maneira muito mais adequada. O nosso sistema, né, mais particularmente, nós temos um sistema endocannabinoide. E nós mesmos fabricamos a cannabis dentro do nosso corpo. Isso é bom até que as pessoas saibam. Exatamente. Isso é muito importante, que às vezes os níveis não estão adequados, então é a planta, a fitoterapia que promove isso. Então nós temos uma gama de suplementos que vão desde os alimentos, ou mesmo aqueles que são já produzidos pela indústria farmacêutica, e também temos aí, no caso, os naturais, né, fitoterápicos. Então a gente tem que lançar mão de tudo. Com certeza.
Hoje eu faço o uso também, né, dessa parte fitoterápica e tem me ajudado muito, muito mesmo. E é um processo, né? Eu utilizo uma bioimpedância de última geração, né? Qual o diferencial dessa tecnologia no acompanhamento dos pacientes? Bom, a bioimpedância, ela é um mecanismo que a gente pode utilizar para fazer a mensuração do paciente. Quando você sobe numa balança, isso as pessoas têm que ter uma noção. Você sobe numa balança, estou perdendo peso. Eu estava com 60 quilos, fui para 54, você perdeu 6 quilos, mas você não sabe o que você perdeu. Se você perdeu massa muscular, se você perdeu gordura, sabendo que a gordura é muito difícil de se perder. Né? Você tem visto o processo como é difícil. Com certeza. Então o nosso corpo, no primeiro momento, o que ele faz? Ele lança a mão das primeiras reservas que ele tem. Se você ficar em jejum, ele vai tirar de onde? Do seu músculo. Então, essa pessoa, às vezes, ela pode estar se iludindo fazendo um tratamento ou fazendo por conta própria. A bioimpedância era um método de equivalência ao que a gente tem da chamada DEXA. O DEXA é como se fosse uma densitometria óssea aplicada só com a parte de gordura. Pacientes que têm grande quantidade de gordura no corpo, a gente pode até fazer esse exame, ter uma exposição por radiação. E a bioimpedância é um exame de equivalência. Então, ele é prático, em menos de 15 segundos ele faz uma leitura corporal e identifica onde está essa gordura, o quanto você tem de massa muscular, quanto você tem de edema no corpo e taxas mais ou menos de cálculo específicas. Então é uma comparação, não é de você com as demais pessoas, é sempre você com você mesmo. Exato. Então é uma maneira da gente ir verificando o seu progresso, né, dentro do tratamento. A única contraindicação que existe é para pacientes, por exemplo, no caso a gente evita em gestantes e também pacientes que têm marca-passo. Ah, perfeito. Bom, vamos lá. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando tentam emagrecer por conta própria? São vários, né? Um deles a gente acabou de citar, justamente são os jejuns. Então a pessoa, por exemplo, fica, vou fazer um jejum de 50 horas, de 40 horas. Bom, infelizmente o seu corpo ele vai se rebelar contra você. Então a gente sabe que, olhando para os antepassados, né, a gente for olhar para as pessoas que tinham uma certa sabedoria, né, que são os nossos avós e bisavós, e falam, nossa, por que eles eram tão magrinhos? Né? Aquela história de começar comendo bastante, de manhã como um rei, um plebeu durante a tarde e à noite como se... Né? Sim. Então assim, essa história toda, ela tem um fundamento. Né? O nosso corpo, quando ele vai chegando para o final da noite, a gente precisa realmente saber se a gente vai comer um carboidrato ou não. Isso o exame genético também pode dizer. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso. Né? No meu caso, se eu comer carboidrato durante a noite, meu exame genético diz, você vai ter problemas. Então, mudando esses pequenos hábitos, né, a gente consegue saber estabelecer que horário do dia que a gente pode comer carboidrato, que é melhor comer as proteínas, enfim, fazer uma dieta equilibrada. Então, os maiores erros são esses, principalmente o jejum, ou às vezes também os atalhos, né, que são medicamentos que são perigosos. Hoje existe um grupo de medicamentos que ainda continua na praça, né, as anfetaminas, né, faz a pessoa ficar extremamente excitada, fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, gastando energia, e aí depois vem a cobrança. Né? O corpo ele começa a ter essas deficiências todas, o uso de medicações, ou às vezes até excesso de exercícios. Então hoje em dia a gente vê muita gente que faz 2, 3 atividades durante o dia, não, eu vou correr atrás, e acaba às vezes entrando num processo de degradação também. E também o corpo tem isso. Desidrata, pode inclusive aumentar as enzimas que a gente chama, né, CPK, uma enzima que na verdade ela pode até causar problemas renais. Então as pessoas precisam tomar cuidado com isso. É muito mais sério do que a gente imagina, né? E tem também as dietas malucas, né? Que o pessoal fala dieta da lua, dieta do sol, né? Que são casos à parte, né? Mas quando eu comecei a consulta com o senhor falou que a gente precisava fazer uma dieta diferente. A dieta que o meu sangue realmente aceita, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Então, a dieta do tipo sanguíneo, eu já conheço ela há mais de 20 anos. Foi através dela que eu não tive mais, por exemplo, processos de rinite alérgica. Mas não foi ela que fez, por exemplo, com que eu conseguisse atingir o peso que eu tenho hoje. Depois da genética, a coisa realmente eu entendi como meu corpo funcionava. E também o corpo dos meus familiares. Então, para começar a estudar tudo isso, né, a dieta do tipo sanguíneo, esse pesquisador, o que ele fez? Ele pegou sua equipe e foi descobrir lá os tipos de sangue. Então, por exemplo, olha, o sangue O, o que ele
é adaptado, o sangue B, o sangue A e o sangue AB. É nessa ordem de escala de evolução que o ser humano teve, né? Então esses grupos antes eles não se deslocavam tanto, não eram todas as pessoas que pegavam barco, avião, não existia isso. Sim. Então os povos eram adaptados àquele microambiente. Então quando você faz um exame genético mais apurado, por exemplo, eu já cheguei a fazer meu, da minha esposa, e alguns pacientes já pediram também, que é um exame genético de ancestralidade. Então você descobre de onde vieram as suas genes. Então esse exame, por exemplo, revelou, no meu caso, que eu tenho 82% da região ali da Espanha, que é justamente dos antepassados da minha mãe. E é bom lembrar para as pessoas também que nosso metabolismo sempre é herdado da mãe. Então, assim, a gente sempre acha que vem alguma coisa do pai, né? O pai ajuda, eu falo, né, sempre, o pai ajuda a construir o carro, mas quem põe o motor no carro é a mãe. É a mãe. Então, a gente tem que ter um respeito muito importante, muito centrado nisso, porque quando você descobre essas origens genéticas e você vai lá na alimentação tipo sanguíneo, esse pesquisador ele foi fazer a fundo, né? Então, ele fez um livro aí de mais de 500 páginas, que é esse daqui, né? Antibiótico Phenotype. E assim, hoje com a genética eu vejo que isso tudo está se integrando, eu vejo como é importante isso, né? Sim. Até nos exames de microbiota intestinal, tem pacientes, por exemplo, que é necessário que ele consuma mais gengibre, aí você vai olhar lá, na listinha está lá o gengibre, né? Que ele controla a quantidade de bactérias dentro da microbiota intestinal e garante uma saúde para você, ou seja, eu achei um momento muito importante a gente resgatar, porque tem muitos profissionais que falam assim, mas não tem evidência científica. Mas todos os estudos que estão vindo agora, né, esse Dr. Peter Dadam e a equipe dele, eles também já têm utilizado muito da genética, então eles já integraram, deram um passo muito adiante, né? Mas o que isso significa? Que muitas vezes a antropologia é muito importante, é olhar os hábitos das pessoas, ver como eles ficam saudáveis, e a gente teve isso até pouco tempo, é só olhar para os avós, os bisavós, né? Eles tinham uma sabedoria incrível, mas é porque eles conservaram esses hábitos alimentares. E muito do que aconteceu na nossa cultura foi justamente a gente estar hoje não sabendo o que pode consumir. Exatamente. E olha, eu sou a prova viva que realmente dá certo. Conheci agora realmente o meu corpo de verdade. Bom, vamos para a próxima. O fator emocional pesa muito no sucesso do tratamento, doutor? E como o senhor e sua equipe lidam com isso no dia a dia? A parte emocional está inteiramente ligada. Você precisa primeiro de energia, você precisa de comprometimento, você precisa colocar as coisas em ordem, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que precisa organizar agora, inclusive, a sua alimentação, o seu plano alimentar. Então, a gente procura fazer uma abordagem integrada, né, justamente entre todos os profissionais. Trazer esse conforto, né, resolver esses problemas, procurar trazer a parte psicológica, o paciente estar realmente ciente do que está acontecendo, desse processo, não como uma coisa automatizada. Sim. E se a gente também não vê, como a gente citou, né? Imagina, por exemplo, que se o intestino desse paciente está todo inflamado, desencadeia inclusive uma série de transtornos que são de ansiedade. Então a gente tem também que, aos pouquinhos, fazendo com que isso seja realmente organizado para o paciente. Procuro fazer essa parte de observação na parte psiquiátrica, na parte de psicólogos também quando o paciente precisa, terapeuta, até minha esposa, né, que é a Carla, às vezes ela chega, conversa muito com os pacientes, a gente tem esse hábito, né, de manter um certo contato com os pacientes, mas o mais importante é procurar fazer o paciente se abrir para o tratamento, e essa é a parte mais importante. E eu digo mais, vocês têm toda uma parte de acolhimento ali também, né? Vamos para a próxima então. Quanto tempo leva, em média, tá, para um paciente começar a perceber resultados reais com o protocolo? Como você viu, a gente falou em 90 dias, né? Praticamente 90 dias a gente chegou numa meta de quase 50% da meta que a gente precisava para você. Agora, o que acontece? Tem pacientes que podem, de repente, em 2 meses ter uma grande melhora, outros que vai demorar um pouco mais. Tudo depende justamente do grau do problema. Se você quer construir uma casa gigante, você sabe que vai demorar meses para aquilo acontecer. Né? Então, por exemplo, se um paciente é um grande obeso, se o paciente ele tem uma certa dificuldade, tem resistência insulínica, então a gente vai tratando todo esse processo, fornecendo todas as medicações necessárias para isso. Mas em média, de 3 a 5, até 6 meses. Perfeito. E não é muito, né, gente? Pensa, a gente se mata às vezes aí com dietas malucas e não tem nenhum resultado. Bom, vamos para a próxima então. Há pacientes que procuram um protocolo não só para emagrecer, mas para melhorar a disposição, sono, saúde intestinal. Como o protocolo se adapta a esses objetivos?
Primeiro, alinhar as expectativas do paciente. Ele precisa realmente saber o que ele está precisando e o que a gente pode realmente atingir no caso dele. Então, assim, essas metas que a gente acaba estipulando, elas são muito particulares. Eu vejo que isso tem que ser bem discutido dentro de uma consulta, como a gente já falou, né? Fazer todos os exames que são necessários. Eu procuro nunca fazer também exames que são além das posses do paciente. A gente procura simplificar tudo isso, mas aí a gente consegue organizar realmente para que isso também possa caber dentro do orçamento do paciente, né? Dentro dessas possibilidades. Exato. E falando sobre valores, esse protocolo é acessível? É possível fazer essas adaptações de acordo com a realidade de cada paciente? Perfeito, sim. Tem pacientes, por exemplo, que a gente consegue fazer aí alguns procedimentos a cada 15 dias. Então tem gente, por exemplo, que, doutor, olha, eu não vou conseguir fazer a aplicação da tirzepatide durante a semana, como alguns pacientes fazem, por problemas de recursos financeiros. Porque, na verdade, não é só uma picadinha. Porque hoje você pode ir na farmácia, passar uma prescrição, o paciente vai lá, toma a medicação. O problema é o acompanhamento. Então, esse acompanhamento que a gente vai fazendo dentro do consultório, ele é muito importante, porque o paciente tem que voltar, cada vez que ele retorna, a gente faz uma bioimpedância, a gente faz avaliação laboratorial a cada 2, 3 meses, dependendo de cada paciente. Enfim, todo esse acompanhamento médico, eu acho que isso é para todos os colegas, né? Deixo a dica aqui para todos, né? Para todas as pessoas, sempre respeitar o profissional da área médica, seja ele fisioterapeuta, seja ele nutricionista, seja ele psicólogo, psiquiatra, porque tudo leva um tempo para acontecer. A gente não engorda da noite para o dia, a gente não emagrece da noite para o dia, a gente não sofre da noite para o dia. O ser humano ele vai sofrendo impactos, e aí isso vai trazendo uma qualidade muitas vezes ruim de vida. E para a gente reverter isso, tem que ter um planejamento. E é o que a gente procura fazer também, adaptar isso dentro das posses do paciente, das possibilidades financeiras. Perfeito. Bom, e para encerrar, o que o senhor diria para quem já tentou de tudo, está frustrado, à beira de uma bariátrica e pensa em desistir? Então, o que eu posso dizer? O recado é que a gente possa fazer com que não desanime, primeira coisa. Hoje existem muitos resultados, tem muitos profissionais que já vêm dizendo que na verdade a cirurgia bariátrica está ficando em segundo plano, e isso é uma verdade, a gente está verificando com o uso das medicações, mas não vão ser só elas que vão resolver. Exatamente. Então, o ponto fundamental é para que você se conheça. Então, o exame genético que a gente aplica nos pacientes é necessário porque, assim, da mesma maneira que você sai de uma agência de carros, de veículos, né, com um manual de instruções dentro do porta-luvas, a possibilidade que a gente tem daqui por diante, inclusive nos dias de hoje, né, é que com o exame genético você tem esse manual próprio para você. Então, a minha satisfação, a minha vontade é que a maioria das pessoas pudessem fazer isso. Com hoje, certeza. Né, você vê países como a Suécia, a Dinamarca, esse país, praticamente, eles têm um mapeamento já genético dessas populações. Então, os pais já sabem desde cedo qual o melhor exercício, qual a melhor aplicação, o que aquela criança pode ter. E a gente está chegando nisso, está engatinhando ainda, está devagarzinho, mas assim, é importante que a gente possa trazer isso. E não desanime, né? A gente está aqui à disposição, a nossa equipe está à disposição, né, dos nossos tratamentos. E assim, de alguma maneira, fica aqui o convite, né, para que participem, tem através do Instagram, tem o @Dr. Fábio Nani, né, e acompanhando aí os detalhes que a gente vai colocando, as nossas novidades. Exatamente, os processos dos pacientes que autorizam, né? Como eu. Mas é isso, Dr. Fábio. Bom, muito obrigada por dividir com a gente esse conhecimento todo. Acima de tudo, tanta verdade sobre esse processo que ficou uma incógnita, né? Todo mundo vinha me perguntar, mas o que é isso, o que é aquilo? Explica melhor. E eu sempre falava, olha, entre em contato com a equipe que eles explicam melhor. E foi um privilégio abrir o nosso podcast com alguém que inspira tanta confiança com resultados reais, né? E para quem acompanhou até aqui, fiquem ligados porque nos próximos episódios tem muita coisa boa vindo por aí, mais assuntos que, se vocês quiserem mandar perguntas pra gente, nós também podemos responder para vocês. E lembre-se, quando você encontra o tratamento certo com profissionais certos, tudo muda. E até a próxima. Obrigado. Obrigada.